um peso específico em quem sempre quase consegue. A sensação eterna de estar quase lá. Quase fecha o negócio, quase encontra o amor, quase realiza o sonho. Esse quase não é coincidência. É sua frequência quântica operando em modo de espera. Existe uma diferença energética microscópica entre quem manifesta e quem deseja. Nos próximos minutos iremos revelar qual a fórmula que os bilionários usam para dominar o salto quântico e manifestar milhões de reais todos os meses, quase que de forma infinita. Isso é tão poderoso que deveria ser ilegal. Você não precisa ser mais inteligente, mais trabalhador ou mais sortudo. Você precisa aprender a operar na frequência da certeza, não da esperança. O salto quântico não é um milagre. É uma mudança de estado que pode ser dominada. Existe uma verdade brutal que ninguém quer te contar sobre por que algumas pessoas sempre ficam no quase. Não é falta de esforço, não é falta de talento, não é nem mesmo falta de oportunidade. É algo muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais poderoso. É a frequência em que sua consciência opera no campo quântico da realidade. Imagina por um momento que você é como um rádio. Você pode ter o melhor aparelho do mundo, mas se estiver sintonizado na frequência errada, só vai captar estática. Sua vida financeira, seus relacionamentos, seus sonhos, tudo isso é resultado direto da frequência em que você está operando. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sintonizada na frequência do quase conseguir. Esse peso que você sente no peito quando mais uma oportunidade escorrega pelos seus dedos, quando mais um sonho fica para depois, quando mais uma vez você olha no espelho e se pergunta: por que comigo é sempre assim? Esse peso tem nome. Chama-se dissonância vibracional. Você quer uma coisa, mas sua frequência está transmitindo outra. A física quântica moderna descobriu algo revolucionário sobre a natureza da realidade. Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas hoje sabemos que é muito mais do que fantasmagoria. É a base de como o universo funciona. Suas partículas subatômicas, neste exato momento, estão em comunicação instantânea com o campo quântico que permeia toda a existência. E esse campo responde não ao que você pensa, não ao que você fala, mas à frequência que você emite. Warren Buffett, aos 94 anos, continua manifestando bilhões porque domina algo que as escolas de negócios nunca ensinaram. Elon Musk transforma impossíveis em realidade porque opera numa frequência que a maioria considera fantasia. Oprah Winfrey saiu da pobreza extrema para se tornar uma das mulheres mais influentes do planeta porque aprendeu a acessar essa frequência da certeza absoluta. Eles não são mais inteligentes que você. Eles não trabalham mais que você. Eles simplesmente aprenderam a operar na frequência da manifestação, não da esperança. E essa diferença microscópica é o que separa quem manifesta milhões daqueles que passam a vida inteira quase conseguindo. A primeira coisa que você precisa entender é que existem apenas duas frequências fundamentais no universo: a frequência da expansão e a frequência da contração, a frequência da abundância e a frequência da escassez, a frequência da certeza e a frequência da dúvida. E aqui está o segredo que vai mudar tudo para você. Não importa o que você pensa conscientemente. O que importa é em qual dessas frequências você vibra na maior parte do tempo. Joe Dispenza, um dos maiores neurocientistas da atualidade, descobriu através de seus estudos que podemos literalmente rewire nosso cérebro para operar numa nova frequência, mas não através de pensamento positivo ou afirmações vazias. Através de uma técnica específica que combina neurociência com física quântica, criando o que ele chama de personalidade quântica. Quando você opera na frequência da escassez, seu cérebro está constantemente procurando evidências de que não há o suficiente, não há oportunidades suficientes, não há dinheiro suficiente, não há tempo suficiente. E como o cérebro é uma máquina de buscar padrões, ele sempre encontra exatamente o que está programado para procurar. É por isso que pessoas pobres veem escassez em toda parte, mesmo quando oportunidades estão literalmente na frente delas. Mas quando você faz o salto quântico para a frequência da abundância,
algo mágico acontece. Seu cérebro começa a detectar oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para sua antiga programação. Você começa a atrair pessoas, situações e sincronicidades que parecem milagres, mas na verdade são apenas o resultado natural de operar na frequência correta. Deixa eu te contar sobre Maria, uma das minhas clientes. Ela passou 10 anos tentando fazer seu negócio decolar. Trabalhava 14 horas por dia, fazia tudo certo segundo os gurus do marketing, mas sempre ficava no quase. Quase fechava grandes contratos, quase conseguia investidores, quase chegava lá. Até que aprendeu sobre frequência quântica. Em 3 meses aplicando as técnicas que você vai aprender hoje, ela não apenas triplicou sua renda, mas começou a receber propostas de parceria de empresas que ela nem sabia que existiam. O que mudou? Não foram suas estratégias de marketing, foi sua frequência vibracional. Ela parou de operar na energia do quase e entrou na frequência da certeza absoluta. Agora você pode estar se perguntando, mas como exatamente funciona isso na prática? A resposta está no que os físicos quânticos chamam de colapso da função de onda. No nível subatômico, uma partícula existe em múltiplos estados simultaneamente até ser observada. É o ato da observação consciente que faz ela escolher um estado específico. Sua vida funciona exatamente da mesma forma. Existem infinitas possibilidades para seu futuro existindo simultaneamente no campo quântico. Mas apenas uma vai se manifestar na sua realidade física. E qual delas vai colapsar para a realidade? Aquela que está alinhada com sua frequência vibracional dominante. Se você opera na frequência do quase conseguir, você vai continuar criando realidades onde quase consegue. Se você opera na frequência da abundância ilimitada, você vai colapsar possibilidades onde a abundância flui naturalmente para a sua vida. Não é lei da atração no sentido místico, é física quântica aplicada. Einstein disse uma frase que poucos entenderam completamente. A realidade é uma ilusão, embora muito persistente. O que ele queria dizer é que a realidade que você experimenta é maleável. É criada pela sua consciência interagindo com o campo quântico. Mas por que ela parece tão fixa, tão imutável? Porque a maioria das pessoas opera com a mesma frequência todos os dias. Acordam com os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, fazem as mesmas escolhas. E isso cria o que os neurocientistas chamam de personalidade neuroquímica. Você se torna viciado nas mesmas emoções, nos mesmos padrões, na mesma frequência. Mas aqui está a parte revolucionária. Quando você aprende a mudar sua frequência conscientemente, você começa a colapsar novas possibilidades. Possibilidades que antes eram literalmente invisíveis para você. É como se você tivesse vivido a vida inteira numa casa escura e de repente alguém acendesse a luz. Os móveis sempre estiveram lá, mas você não podia vê-los. Os bilionários que estudei ao longo dos anos todos têm uma característica em comum. Eles não esperam para sentir-se prontos. Eles não esperam para ter certeza. Eles operam numa frequência onde a certeza é o estado natural, não uma meta a ser alcançada. Eles tomam decisões de bilhões de reais com a mesma naturalidade que você escolhe o que vai comer no café da manhã. Mas como eles chegaram nessa frequência? Através de uma técnica específica que vou revelar para você agora. Eu chamo de fórmula do salto quântico, e ela tem 3 componentes fundamentais que trabalham em sinergia para criar uma transformação irreversível na sua frequência vibracional. O primeiro componente é o que chamo de morte do eu limitado. Você precisa entender que a pessoa que você é hoje, com seus medos, suas limitações, suas crenças sobre o dinheiro e o sucesso, é apenas uma construção neuroquímica. Não é quem você realmente é. É apenas uma personalidade que você criou baseada nas suas experiências passadas. E aqui está a parte libertadora. Se você criou essa personalidade, você pode criar uma nova. Joe Dispenza provou através de milhares de estudos de caso que é possível literalmente morrer para o velho eu e renascer com uma nova personalidade quântica, alinhada com seus objetivos mais elevados.
O segundo componente é programação da frequência desejada. Não basta eliminar o velho padrão, você precisa instalar conscientemente o novo. E isso não acontece através de visualização superficial ou pensamento positivo. Acontece através de uma técnica específica que combina estado meditativo profundo com modelagem neuroquímica. Você precisa literalmente ensinar seu corpo como é a sensação de já ter aquilo que deseja. Não a esperança de ter, não a vontade de ter, mas a sensação corporal, emocional e energética de já possuir. Quando seu corpo aprende essa nova frequência, ele começa a transmiti-la automaticamente para o campo quântico. O terceiro componente é ancoragem na realidade física. A transformação quântica só se torna permanente quando você começa a tomar ações alinhadas com sua nova frequência. Não ações baseadas no medo ou na necessidade, mas ações que emergem naturalmente do seu novo estado de ser. É aqui que a mágica realmente acontece. Quando sua frequência interna está alinhada com abundância e suas ações externas refletem essa frequência, você cria o que os físicos chamam de campo coerente. E num campo coerente, a manifestação não é mais uma luta. Ela se torna um processo natural. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine que você quer manifestar R$1 milhão. A maioria das pessoas fica fantasiando sobre ter R$1 milhão, mas vibrando na frequência da falta dele. Elas sentem a ausência, a necessidade, a ansiedade por não ter, e isso cria mais da mesma frequência. Mas alguém que domina o salto quântico faz diferente. Primeiro, eles acessam a sensação de já ter R$1 milhão. Não imaginam ter, eles literalmente sentem no corpo a sensação de abundância, segurança, liberdade que vem com essa quantia. Eles programam o sistema nervoso para reconhecer essa frequência como casa. Depois, eles começam a tomar decisões do lugar de quem já tem R$1 milhão. Como essa pessoa pensa, como ela se veste, como ela investe seu tempo, que tipo de pessoas ela busca conhecer, que oportunidades ela persegue e, mais importante, que oportunidades ela tem coragem de dispensar. É nesse momento que o universo começa a conspirar a favor deles. Não porque o universo tem preferência por algumas pessoas, mas porque eles estão operando numa frequência que ressoa com abundância. E por lei física, frequências similares se atraem. Warren Buffett contou numa entrevista que desde muito jovem ele sabia que seria bilionário. Não esperava, não desejava, sabia. Essa certeza inabalável criou uma frequência tão forte que atraiu todas as informações, pessoas e oportunidades necessárias para tornar essa certeza uma realidade física. Elon Musk, quando decidiu revolucionar a indústria automotiva, não tinha experiência em carros. Mas ele operava numa frequência onde impossível era apenas uma palavra. E dessa frequência, emergiram soluções, equipes, investimentos e tecnologias que ninguém imaginava possíveis. A maioria das pessoas olha para esses exemplos e pensa: eles tiveram sorte, ou eles são especiais. Mas a verdade é muito mais democrática. Eles simplesmente aprenderam a operar numa frequência diferente da maioria. E qualquer pessoa pode aprender. Agora, vou te ensinar a técnica exata que uso com meus clientes mais bem-sucedidos. É o método que transformou centenas de vidas e que pode transformar a sua também, se você estiver realmente comprometido com sua evolução. Primeiro, você precisa identificar em que frequência está operando agora. Isso é crucial porque você não pode mudar o que não reconhece. Observe seus padrões de pensamento ao longo do dia. Quando você pensa em dinheiro, qual é a primeira emoção que surge? Ansiedade? Medo? Culpa? Essa emoção é sua frequência atual. Observe também seus padrões de linguagem. Você fala mais sobre o que quer ou sobre o que não quer? Você fala sobre abundância ou sobre contas a pagar? Você fala sobre oportunidades ou sobre dificuldades? Sua linguagem é um reflexo direto da sua frequência vibracional. Em seguida,
Você vai usar uma técnica que aprendi estudando os mestres da manifestação. Toda manhã, durante 15 minutos, você vai entrar num estado meditativo profundo. Não meditação comum, meditação quântica. Você vai desacelerar suas ondas cerebrais até o estado alfa, onde a mente consciente relaxa e o subconsciente se torna acessível. Nesse estado, você não vai visualizar ter o que deseja. Você vai sentir já ter. Vai programar seu corpo para reconhecer a sensação de abundância como familiar. Vai ensinar seu sistema nervoso como é vibrar na frequência da prosperidade. E vai fazer isso todos os dias, até que se torne sua frequência natural. Mas aqui está o segredo que separa quem realmente transforma daqueles que apenas experimentam. Você precisa começar a tomar decisões dessa nova frequência imediatamente. Não pode esperar se sentir pronto. A frequência da abundância toma decisões corajosas, mesmo com informações incompletas. A frequência da escassez espera ter certeza de tudo antes de agir. A frequência da abundância age com a certeza de que vai descobrir o caminho fazendo. É uma diferença sutil, mas que cria resultados completamente opostos. Quando você começa a operar nessa nova frequência, 3 coisas vão acontecer quase imediatamente. Primeiro, você vai começar a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para sua antiga programação. É como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto escuro. Segundo, você vai começar a atrair pessoas diferentes. Pessoas que operam numa frequência similar à sua nova frequência. Pessoas que falam sobre possibilidades, não sobre limitações. Pessoas que investem, não que gastam. Pessoas que criam, não que apenas consomem. Terceiro, você vai desenvolver o que eu chamo de intuição financeira magnética. Vai começar a sentir quando uma oportunidade é real e quando é apenas distração. Vai desenvolver um radar interno para detectar onde estão as verdadeiras oportunidades de crescimento. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. Quando você faz esse salto quântico, seu antigo eu vai resistir. Sua mente vai criar 1000 razões para você voltar para a zona de conforto. Vai te dizer que isso não funciona, que você não é do tipo que fica rico, que é melhor ser realista. Essa resistência é normal e até mesmo necessária. É o sinal de que a transformação está realmente acontecendo. Os bilionários que estudei todos passaram por essa fase. A diferença é que eles persistiram. Eles entenderam que a resistência era parte do processo, não um sinal para desistir. Maria, a cliente que mencionei antes, quase desistiu na 3ª semana. Sua mente começou a bombardeá-la com dúvidas. Quem você pensa que é para querer ganhar tanto dinheiro? Você não tem qualificação para isso. Pessoas como você não ficam ricas. Mas ela lembrou de algo fundamental. Esses pensamentos não eram dela. Eram da sua personalidade antiga, tentando manter o status quo. Ela continuou com a prática, continuou tomando decisões da nova frequência. E em 6 meses, estava ganhando mais do que havia ganhado nos 5 anos anteriores combinados. Aqui está uma verdade que poucos entendem. Abundância não é sobre quanto dinheiro você tem na conta. A abundância é um estado de consciência. É uma frequência. E quando você opera nessa frequência, o dinheiro se torna apenas uma das muitas formas que a abundância usa para se expressar na sua vida. Você pode ter milhões no banco e operar na frequência da escassez, sempre com medo de perder, sempre preocupado se é suficiente, sempre comparando com quem tem mais. Ou você pode ter pouco dinheiro hoje, mas operar na frequência da abundância, sabendo que é temporário, agindo com generosidade, tomando decisões de expansão. A diferença não está na conta bancária, está na frequência. E a frequência sempre precede a manifestação física. Sempre. Os próximos passos da sua jornada dependem de uma escolha que só você pode fazer. Você pode continuar operando na frequência do quase conseguir, esperando que algo externo mude sua situação. Ou você pode assumir o controle do seu campo quântico e começar a manifestar conscientemente a vida que deseja.
Se escolher o segundo caminho, lembre-se, transformação quântica não é evento único. É um processo contínuo de escolher, momento a momento, operar numa frequência mais elevada. É acordar todos os dias e decidir conscientemente em que frequência você vai vibrar. É olhar para seus medos, suas limitações, suas desculpas e escolher transcendê-los ao invés de ser controlado por eles. É entender que você não é vítima das suas circunstâncias. Você é o criador consciente da sua realidade. O universo está esperando para conspirar a seu favor. O campo quântico está pronto para colapsar as possibilidades mais extraordinárias na sua realidade física. Seus sonhos mais audaciosos não são fantasias. São memórias do futuro tentando se manifestar através de você. A única pergunta que resta é: você está pronto para fazer o salto? Se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu que existe uma nova possibilidade se abrindo, eu gostaria de te convidar para algo especial. Criamos o Fórmula Baraka, Desperte a Vida que Já é Sua, um livro digital que vai te ajudar a aprofundar essa jornada de transformação. Ele vem acompanhado de 2 bônus incríveis: mini cursos em audiobook sobre lei da atração e mentalidade. Tudo foi desenvolvido exclusivamente pela nossa equipe, com o mesmo cuidado e profundidade que você encontra aqui no canal. Oferecemos por um valor simbólico porque nossa missão é tornar essa sabedoria acessível, e também porque isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito de qualidade para você. Quando você adquire esse material, você não está apenas investindo na sua transformação. Você está nos ajudando a crescer e a disseminar esse propósito pelo mundo. Cada pessoa que se transforma através dessas ferramentas se torna uma semente de abundância no planeta. Você se torna parte de uma rede de consciências que escolheram sair da frequência da escassez. Se você está pronto para essa jornada, se sente que chegou a hora de dominar seu salto quântico e sair definitivamente da frequência do quase conseguir, deixe um comentário contando qual foi o maior insight que você teve assistindo este vídeo. E se inscreva no canal para continuar recebendo esse conteúdo que pode mudar, não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua relação com a vida inteira.